A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de profecia bíblica no seu lar. E eu quero agradecer por sua audiência, a você que acompanha a nossa programação pela TV ou pelo YouTube. Que Deus te abençoe. Que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Obrigado por permitir entrar na sua casa mais uma vez. Seja muito bem-vindo aos Instantes Finais. Eu gostaria de lembrar mais uma vez que se você deseja assistir ou rever um dos nossos programas, né? Você sabe disso, nós gravamos por séries, né? Nós já gravamos uma série sobre os eventos escatológicos. São 60 programas de 30 minutos. 30 horas de escatologia que está aí à sua disposição. Também explicamos o livro do Apocalipse, versículo por versículo, e também o livro de Daniel, versículo por versículo. Ou, se você deseja assistir um desses, dessa temporada sobre a infalibilidade das profecias bíblicas. Todos esses programas estão disponíveis lá no playlist, lá no YouTube. Agora, se você quer entrar em contato conosco, se você quer enviar uma dúvida, uma pergunta, uma sugestão, uma crítica, quem sabe você tem aí uma sugestão sobre um tema para nós abordarmos aqui nos instantes finais, anote aí o WhatsApp que é o 994661010. Se você é um telespectador assíduo dos instantes finais, você sabe que nós estamos estudando sobre a infalibilidade das profecias bíblicas. Nos programas anteriores, nós estudamos as profecias registradas nos 3 primeiros livros do Novo Testamento, né? Nós vamos relembrar aí as profecias no Evangelho escrito por Mateus, vimos profecias no Evangelho escrito por Marcos, algumas profecias registradas no Evangelho escrito por Lucas, inclusive nós trouxemos até aqui algumas informações sobre o livro, sobre o autor, lembra disso? Nós até informamos a vocês que cada um desses 3 livros, né, chamados de evangelhos sinópticos, né, ou conhecidos como evangelhos sinópticos, cada autor escreveu para um público-alvo, lembra disso? Mateus escreveu para os judeus, para provar que Jesus é o Messias, o Cristo, o Rei dos Judeus. Marcos escreveu para para os romanos, e é por isso que Marcos destaca as obras, os feitos, os milagres de Jesus, né? E Lucas escreveu para para os gregos, e por isso que Lucas, ele destaca principalmente os ensinos, as parábolas e os sermões de Jesus. Eu poderia também lembrar aquilo que já vimos, que Mateus apresentou Jesus como rei, Marcos apresentou Jesus como servo e Lucas apresentou Jesus como o homem perfeito. Então, cada um desses escritores ou desses autores dos evangelhos, nós podemos dizer que eles tinham um público-alvo para ser alcançado, né? E por isso a ênfase está exatamente para alcançar aquele público. Por isso que a ênfase de Mateus estava no cumprimento das profecias, a ênfase do evangelho escrito por Marcos estava nas obras que Cristo realizou, e a ênfase do evangelho escrito por Lucas, a ênfase estava exatamente nos ensinos e nos sermões. Com certeza, não só judeus, romanos e gregos, mas todos nós somos beneficiados com a mensagem desses livros, com os ensinos, os feitos, as obras de Jesus, e é claro que hoje esses livros, esses evangelhos, foram traduzidos, espalhados pelo mundo, essa história tornou-se conhecida no mundo inteiro, mas lógico que no início, quando esses livros foram escritos, havia um público-alvo específico. E o que foi que fizemos? Nós extraímos algumas profecias que já tiveram o seu cumprimento desses 3 livros e explicamos a profecia, o cumprimento e extraímos lições para as nossas vidas. Eu espero que você esteja gostando do programa, que você esteja sendo beneficiado, que você esteja sendo enriquecido. E nós, na medida do possível, estamos estudando aqui não só o cumprimento da profecia, mas também um pouco de teologia. Sempre que possível, estamos aqui trazendo algumas informações também que nós estudamos lá no nosso seminário teológico. A partir de hoje, nós vamos dar início ao estudo das profecias registradas
no evangelho escrito por João, que é o mesmo autor do Apocalipse, não é? Então, o evangelho escrito por João, que é o quarto livro do Novo Testamento e também o quarto livro denominado de Evangelho. E como nós sempre fazemos, né, antes de estudarmos as profecias do livro, nós vamos trazer algumas informações introdutórias, algumas informações sobre o autor, sobre o livro. Para que isso? Para facilitar a nossa compreensão. Eu já disse aqui várias vezes que é muito importante, antes de você ler um livro, você ler aquelas informações introdutórias, né? Sobre a autoria, sobre a data que foi escrito, quem foram os destinatários, o público-alvo, quais as características do livro, porque essas informações são importantes para nós entendermos a mensagem do livro. O apóstolo João foi um dos discípulos mais próximos, eu posso dizer, dos 12, o mais experiente, né? E ele foi escritor também de 5 livros do Novo Testamento. Ele escreveu o Evangelho, ele escreveu 3 epístolas e escreveu também o livro do Apocalipse. Ele era filho de um homem chamado Zebedeu e tinha um irmão chamado Tiago, que eram pescadores de profissão, né? Tanto Zebedeu como Tiago e João, eles eram pescadores de profissão, como Pedro e André. E João ficou conhecido entre os 12, né? Ele teve o privilégio de ser chamado por Jesus para lhe seguir, lhe acompanhar durante o seu ministério terreno, e ele ficou conhecido entre os 12 como o discípulo a quem Jesus amava, né? O que significa dizer que ninguém conhecia Jesus mais do que João. É claro que Jesus amava os 12, mas João era aquele mais achegado a Jesus. Ele teve o privilégio não apenas de ser um dos 12, ele teve o privilégio de andar com Jesus, de ouvir seus ensinos, suas pregações, presenciar os milagres, mas além disso, ele era aquele discípulo que reclinava a cabeça no peito do mestre. E ele também esteve presente em 3 ocasiões importantes do ministério de Jesus, junto com Pedro e com Tiago, que eram os 3 mais achegados, né? Pedro, Tiago e João. E quais foram essas ocasiões? Na ocasião da ressurreição da filha de Jairo, na ocasião da transfiguração e naquele momento que Jesus estava lá no Getsêmani, quando orou ali em agonia e o seu suor tornou-se em gotas de sangue. Só esses 3, Pedro, Tiago e João, estiveram presentes nessa ocasião. E no momento da crucificação, né, no momento mais importante do ministério de Jesus, o apóstolo João é o discípulo que aparece mais próximo de Jesus lá no Calvário. E ele também recebeu de Jesus uma incumbência de cuidar de Maria, e tudo nos leva a crer que Maria já estava viúva. É possível que José já tenha morrido, e Jesus diz a João que cuidasse de Maria. E foi João também quem correu juntamente com Pedro ao túmulo de Jesus na manhã da ressurreição. Então essas são algumas informações que nós consideramos importantes sobre o autor deste livro. Agora vamos falar um pouco do livro. O evangelho escrito por João, ele é um tanto diferente dos demais, não é? Daqueles que são chamados de sinópticos, que eu já expliquei aqui, que significa visão conjunta. Então, lendo os 4 evangelhos, você percebe a nítida diferença do evangelho escrito por João. Ele se detém, por exemplo, em registrar discursos, diálogos de Jesus que outros evangelistas não registraram, né? Como, por exemplo, o diálogo de Jesus com Nicodemos, capítulo de número 3, o diálogo de Jesus com a mulher samaritana, capítulo de número 4, o discurso de Jesus lá na festa dos tabernáculos, capítulo de número 7, a oração sacerdotal de Jesus, capítulo de número 17, além de outros textos que são descritos apenas pelo apóstolo João. Outro fato interessante é que nenhum dos 3 evangelistas deram tanta ênfase à divindade de Cristo como o apóstolo João. Ele procura demonstrar que Jesus é o Filho de Deus. E você observa isso que enquanto Mateus, Marcos, Lucas iniciam o evangelho falando sobre a genealogia, sobre o ministério de João Batista, sobre o nascimento de Jesus, que coisa interessante, João volta na eternidade.
Aí ele começa o evangelho dizendo assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então João estava demonstrando que Jesus é Deus, que Jesus já existia mesmo antes de nascer, mesmo antes de vir ao mundo para morrer pelos nossos pecados. Então eu posso dizer que, diferente dos três evangelhos ou dos três evangelistas, o público-alvo de João ele era mais amplo, ele era mais abrangente. Mateus escreve para os romanos, para os judeus, Mateus escreve para os judeus. Marcos para os romanos, Lucas para alcançar os gregos. Então eu posso dizer que o evangelho escrito por João, ele é uma espécie de um evangelho universal, né? Enquanto Mateus escreve para alcançar os judeus, Marcos escreve para alcançar os romanos, Lucas escreve para alcançar os gregos, João escreve uma espécie de um evangelho universal, e o objetivo do evangelho é exatamente mostrar que Jesus é o Filho de Deus. Ele vai dizer isso, deixar isso bem claro lá no Evangelho de João, capítulo 20, versículos 30 e 31. Ele diz assim: Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Ele só registrou 7 milagres. Aí ele diz: estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhas vida em seu nome. Então, o objetivo de João era demonstrar a divindade de Cristo, apresentar Jesus como o Filho de Deus. Vamos estudar uma das principais profecias que foram registradas no evangelho escrito por João. Volta a tela mais uma vez de João, por favor, abre essa tela. Isso, então está aí uma imagem meramente ilustrativa, como que João, né, já velho, ele quando escreveu esse livro, já era por volta do ano 80, 85 a 90 mais ou menos, ele já era um ancião, já era idoso, não é? Então ele escreveu mais ou menos entre os anos 80 a 90 depois de Cristo. Ou seja, já fazia aproximadamente 60 anos que Jesus havia morrido e sido assunto aos céus. Passe a tela para vermos qual é a profecia que vamos estudar hoje. Isso. A primeira profecia que vamos estudar desse livro está no capítulo 1, versículos 15 a 29, que é uma profecia que foi proferida por João Batista. Então eu quero já ler o tema do programa, citar os textos bíblicos e explicar já essas imagens aí. Traz a tela, por favor. Você sabe, não é, que a equipe de arte tem trabalhado, feito o possível para facilitar a mensagem, e nós esperamos que essas imagens, que são meramente ilustrativas, sirvam para que você possa conhecer melhor o texto bíblico. Então, abre a tela mais uma vez. Jesus seria o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo, é o tema da profecia que vamos estudar hoje. O texto está em João, capítulo 1, versículos 15 a 29, e vamos ver o cumprimento, tanto na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19, quanto também no livro do Apocalipse, capítulo 5, versículos 9 e 10. Bem, à sua esquerda, uma imagem meramente ilustrativa, como se João estivesse aí relembrando dos milagres, dos feitos, das palavras de Jesus, dos ensinos, e registrando o evangelho, já por volta do ano 80 a 90 depois de Cristo. Nessa imagem central, não é Jesus que está aí, tá certo? É João Batista, o precursor do Messias, que estava aí, não é, às margens do Rio Jordão, que estava exatamente pregando o evangelho do reino, e é nesse momento que João vai falar que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E à sua direita, uma imagem meramente ilustrativa, como que Jesus subindo ao Gólgota com a sua cruz, e também tem uma imagem do Cordeiro para nós relacionarmos a profecia com o cumprimento, ou seja, Jesus como Cordeiro de Deus que foi à cruz do Calvário para tirar o pecado do mundo. Pode passar a tela, por favor? João capítulo 1, versículo 15, aí o apóstolo João começa dizendo assim: João testificou dele e clamou dizendo, aí deixa eu explicar a você, né?
Quem está escrevendo é João, que eu já falei, filho de Zebedeu, que era um dos pescadores, né? Então, era também irmão de Tiago. Só que nesse momento, João está fazendo menção a outro João. Eu espero que você não confunda, são dois Joãos diferentes. João, o evangelista, que foi um dos 12 que acompanhou Jesus durante o ministério, e existe outro João, que é o João Batista, que foi aquele que batizava lá no Rio Jordão, foi ele que batizou Jesus. Então esse texto nos mostra um João falando do outro João, tá bem? Abre a tela mais uma vez. Então João evangelista escreve assim: João testificou dele e clamou dizendo, ou seja, deixa eu melhorar para você entender. João Batista testificou de Jesus e disse, este era aquele de quem eu dizia, o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Que coisa maravilhosa. Traz a tela. Eu disse para você que o objetivo do evangelho escrito por João era para enfatizar a divindade de Cristo. E dentre tantas coisas importantes que João falou, aí ele destaca, não é? Essa profecia do que João disse, que Jesus era antes dele. Ou seja, que coisa interessante. João Batista nasceu antes de Jesus. Nós vimos aqui em programas anteriores que quando o anjo Gabriel chegou para anunciar à Virgem Maria que ela iria dar à luz um filho, aí o anjo disse assim, olha, Isabel, tua prima está grávida, este já é o 6º mês da sua gestação, que Maria vai visitar Isabel e chega lá, até a criança saltou no ventre, ou seja, João Batista nasceu aproximadamente 6 meses antes de Jesus. Mas que coisa interessante, João Batista disse que Jesus era antes dele. Volta o texto mais uma vez, porque nesse texto eu já vejo aí uma apresentação da divindade de Cristo. O que foi que João Batista disse? Este era aquele de quem eu dizia, o que vem depois de mim, porque Jesus nasceu depois de João, e o ministério de Jesus também iniciou depois do ministério de João. Aí ele diz, o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Que coisa maravilhosa. João estava dizendo, antes que eu existisse, ele já existia. E nós vamos ver lá em Marcos, capítulo 1, versículos 7 e 8, né? Eu espero que você esteja com a sua Bíblia. Diz assim, que coisa maravilhosa, né? Capítulo 1 do Evangelho escrito por Marcos, versículos 7 e 8, diz, e pregava dizendo, era João Batista que pregava dizendo assim, após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar as correias das sandálias. Eu, em verdade, tenho-vos batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Então, observe que João Batista, que é o precursor do Messias, que veio para preparar o caminho do Senhor. Então, quando João diz que Jesus veio, que já era antes dele, foi primeiro do que eu, ele estava falando da eternidade de Cristo, que Cristo já existia antes mesmo do nascimento de João. Passe o texto, por favor. Aí agora são palavras de João. Você, lendo o texto, você vai perceber que essas palavras dos versículos 18 a 19 já não são palavras de João Batista, mas sim de João evangelista. Aí ele está dizendo, e todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça. O que é que João está se referindo? Recebemos da sua plenitude? Claro que ele não está falando da sua divindade, claro que não. Não é nesse sentido. Mas quando ele diz que nós recebemos da sua plenitude, graça sobre graça, ele está falando dos privilégios, das benécias da salvação. O que João está dizendo é que nós recebemos dele, não é? A salvação, as bênçãos, os privilégios da salvação, que só foram obtidas através da fé em Cristo. É através da fé em Cristo que nós podemos usufruir, desfrutar dos benefícios, das benécias, dos privilégios da salvação, que é, eu costumo dizer, a maior dádiva, o maior galardão, o maior presente que alguém pode receber aqui na terra.
É claro, é lógico que eu posso dizer isso, que aqui na terra muitas vezes nós galgamos, é claro, posições privilegiadas, não é? Você sabe disso, às vezes as pessoas se dedicam, estudam, não é? E obtêm títulos, obtêm posições privilegiadas na sociedade, às vezes um bom emprego, às vezes uma família maravilhosa. Graças a Deus por isso, louvado seja Deus por isso, que coisa maravilhosa! Mas a maior dádiva, o maior galardão, o maior presente, a maior recompensa, a coisa mais importante que nós podemos alcançar aqui na terra, chama-se a nossa salvação. E isso é tão importante que Jesus disse assim, palavras de Jesus: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se ele perder a sua alma? Essa é a verdade. Nos programas anteriores nós estudamos Lucas capítulo 16, versículo 19 a 31. E falamos da história de dois homens, né? Na verdade estudamos a parábola daquele rico insensato. Acho que você lembra disso. Que disse: eu vou destruir meus celeiros, eu vou construir celeiros maiores, eu vou juntar os meus bens e dizer à minha alma: alma, descansa, come, bebe e folga. E vimos também o outro texto de Lucas, capítulo 16, versículo 19 a 31, daquele homem que vivia regalada e esplendidamente, só que quando ele morreu, ele foi para o Sheol, foi para o Hades, foi para um lugar de tormentos. Então eu posso dizer que quando João diz que nós recebemos da sua plenitude, graça sobre graça, ele estava falando desse privilégio da salvação, das benécias, não é? Dessa vida eterna oferecida por Cristo, que é bom lembrar isso. Os privilégios da salvação não são apenas eternos, futuros, são também presentes. É bom lembrar isso. É claro que as maiores bênçãos da salvação ocorrerão no futuro, por ocasião da glorificação, quando nós tivermos corpos gloriosos, incorruptíveis, quando nós formos morar na Nova Jerusalém. Claro, eu não posso negar isso, mas não é só futuro não, tá? A salvação já oferece bens, dádivas, não é? Bênçãos maravilhosas aqui na terra no presente século. Nós já começamos a desfrutar dos privilégios da salvação já nessa vida, já nesse século. E você vai perceber isso tanto no programa de hoje como no programa que nós vamos estudar amanhã. Volta a tela mais uma vez. Então, quando João diz: e todos nós recebemos também da sua plenitude com graça sobre graça. O que é graça, professor? Favor imerecido. João estava dizendo, ainda que nós não merecêssemos, mas nós recebemos a salvação, as benécias, os privilégios que só a salvação através de Cristo nós podemos obter. Aí ele diz, ele faz um paralelismo entre o Novo Testamento e o Antigo Testamento, entre a velha aliança e a nova aliança. Ele diz, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então ele está falando aí de dois personagens, de dois grandes homens de Deus, posso dizer assim, Moisés e Jesus. E foi através de Moisés que Deus deu a lei, que nós não podemos criticar a lei, porque a lei é santa, é justa, é boa, mas a lei era transitória, é bom lembrar isso. Aquelas cerimônias, aquelas ofertas, aqueles sacrifícios da lei, era transitória, era até que Cristo viesse. Aí ele diz que, pode abrir o texto, por favor, mais uma vez, que a lei foi dada por Moisés, ou posso dizer também, a lei foi dada por Deus através de Moisés. Agora, a graça, que é esse favor imerecido, e a verdade que vieram por Jesus Cristo. E João diz isso, que não é João Batista, é João Evangelista. Ele diz, Deus nunca foi visto por alguém. Deixa eu explicar melhor isso aí, não é? Traz a tela, por favor. Então, Deus, em sua essência, em sua plenitude, não pode ser visto por um mortal. Moisés tinha muita comunhão com Deus. Moisés tinha comunhão com Deus. Mas Moisés, quando quis ver a Deus, Deus disse assim, olha, se alguém me vê, morre. A estrutura física, humana, não suporta a glória, o esplendor de Deus. Agora, é claro que, em algumas ocasiões, Deus se manifestou através do anjo do Senhor, que é uma teofania. Então, isso aí é possível. Ou
eu poderia citar em arrebatamento de espírito, como João, que foi levado ao céu em espírito e viu o trono de Deus, o trono da majestade divina, capítulo 4 do livro do Apocalipse. Mas um homem mortal, neste corpo físico mortal, não pode ver a Deus, porque ele não suporta. Traz a tela, por favor. Aí, João diz, Deus nunca foi visto por alguém, ou seja, nenhum ser humano viu a Deus em sua essência, em sua plenitude. Aí ele diz, o Filho unigênito, ou seja, Jesus, que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Ou seja, Jesus veio ao mundo com esse propósito, com esse objetivo de nos revelar quem é Deus, de trazer a mensagem de Deus, o plano da salvação. Então João fala aí, mais uma vez, da divindade de Jesus, que Jesus, sendo Deus, que viu a Deus, veio ao mundo para nos revelar quem é o Pai. Passe o texto, por gentileza, versículo de Números 19 e 20. Aí ele, mais uma vez, João Evangelista, volta a falar do testemunho de João Batista. E este é o testemunho de João, e eu vou acrescentar para você entender melhor. Este é o testemunho de João Batista. Quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem. Traz a tela, por favor. João Batista começou a pregar o evangelho, batizar as pessoas lá no Rio Jordão. Aí vamos perguntar se ele é o Cristo, se ele é Elias, se ele é o Messias, se ele é o profeta esperado por nós. Vamos lá perguntar? Volte o texto, por favor. Aí foram perguntar, né? Os judeus mandaram, os sacerdotes, os levitas, né? Aquela liderança religiosa. Aí foram perguntar a João Batista, quem és tu? E quando fizeram essa pergunta, quem és tu? João sabia o sentido da pergunta. Aí João diz, e confessou e não negou. Confessou, eu não sou Cristo. Por quê? Traz a tela, por favor. Como João Batista estava pregando o evangelho e estava batizando, aí alguém pensou consigo, pode ser que ele seja o Messias. Aí João confessa, diz, eu não sou o Cristo. Passa o texto, por favor. Versículos 20 e 21. Perguntaram-lhe então, quem és, pois? És tu Elias? Ou seja, alguém até chegou a pensar, traz a tela, por favor, que Elias tinha voltado à terra mais uma vez, porque Elias não morreu. Se Elias não morreu, não poderia haver crença na reencarnação. Claro que não. Mas como Elias foi levado ao céu, numa carruagem, num redemoinho, alguém pensou, pode ser que Elias tenha voltado à terra mais uma vez. Será que Elias? Por quê? Porque havia muita semelhança no ministério profético de Elias e o ministério profético de João Batista. Até as vestes eram parecidas. Peles de camelo, né? Pelos de camelo que eles eram vestidos. Então, as pessoas perguntaram, será que é Elias? Volta ao texto mais uma vez. Aí ele disse, não sou. Perguntaram, és tu o profeta? Veja que o artigo aí está definido. Eles não perguntaram, és tu um profeta? Porque João era um profeta, mas perguntaram um artigo definido. És tu o profeta? E esse profeta aí faz menção ao profeta semelhante a Moisés, que eles esperavam, que Moisés havia dito isso. Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15 e versículo 18. Moisés havia dito que Deus levantará um profeta semelhante a mim e vocês vão ouvir a ele. Aí perguntaram, será que esse aí é o profeta que Moisés falou? Aí, observe, eles não perguntaram, és tu um profeta? Não perguntaram, o profeta. Volta ao texto mais uma vez. És tu profeta? Ele disse, não. Como que diz assim, eu não sou o profeta semelhante a Moisés. Disseram-lhe, pois, quem és, pois? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? O que é que você tem a dizer de você mesmo? Já que você não é o Cristo, já que você não é Elias, já que você não é o profeta, diga alguma coisa para nós respondermos a quem nos mandou. E qual foi a resposta de João? Aí ele disse assim, eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Que coisa interessante. Traz a tela, por favor. Isaías, capítulo de número 40, versículo de número 3. João Batista faz menção a esta profecia de Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus.
Então João Batista tinha convicção da sua missão, do seu chamado. Que coisa importante, que coisa maravilhosa e como é bom nós termos a convicção do nosso chamado, de quem nós somos, qual é a nossa missão. Porque se você não souber, se você não descobrir qual é o seu chamado, a sua função, a sua vocação, a sua missão no corpo de Cristo, você pode viver frustrado. Que coisa interessante. João vai dizer assim, olha, eu sou a voz do que clama no deserto, eu sou o cumprimento daquela profecia de Isaías. Sabe o que eu aprendo? Que João tinha convicção da sua chamada, da sua missão, para que ele foi chamado. E eu quero lembrar aqui mais uma vez que todos nós que fomos alcançados pelas redes do Evangelho, nós fomos chamados por Deus para um trabalho específico, para uma missão aqui na terra. Você sabia disso? Que nós não fomos chamados só para ser crente, só para ser salvo, não. Nós fomos chamados também para exercer um trabalho aqui na terra. É como diz o hino 93 da harpa cristã. Para cada crente, o mestre preparou um chamado certo quando o resgatou, né? Ou um serviço pronto quando o resgatou. Então, cada um de nós temos um chamado, uma missão a realizar, a cumprir aqui na terra. Lendo a Bíblia Sagrada, nós vamos perceber, Antigo Testamento, Deus chamou reis, juízes, profetas, sacerdotes. No Novo Testamento, uns para apóstolos, outros para evangelistas, outros para profetas, outros para doutores, né? Outros para pastores, outros para professores, enfim. E como é bom nós descobrirmos a nossa função no corpo de Cristo, no reino de Deus. E depois que descobrimos, nós começamos a desempenhar, desenvolver, trabalhar de acordo com aquele chamado de Cristo. É como na parábola dos talentos, Mateus capítulo 25, que Jesus contou essa parábola, né? Que o Senhor fez uma viagem e depois ele distribuiu os seus talentos com os seus servos. A um deu 5, a outro deu 3, né? Deu 2, desculpe, e a outro deu 1. Um recebeu 5 talentos, outro recebeu 2 e outro só recebeu 1. Detalhes, cada um conforme a sua capacidade. E o que é que nós precisamos? Primeiro, descobrir qual ou quais os talentos que nós recebemos da parte de Deus. E segundo, nós desempenharmos, trabalhar, desenvolver. Era o que João Batista estava fazendo. Ele não estava frustrado porque não era o Messias, ele tinha consciência disso. Ele não estava frustrado porque não era Elias, ele tinha consciência que não era Elias. Ele não estava frustrado porque não era o profeta, ele tinha consciência disso. Mas ele estava simplesmente satisfeito com a sua missão. Eu sou a voz do que clama no deserto. Passa o texto mais uma vez. Aí ele diz assim, eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus e perguntaram-lhe, disseram-lhe, por que batizas, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Eles queriam saber não só quem era João, mas o motivo, a razão pelo qual ele estava batizando. Passe o texto, por favor, versículos 26 e 27. Aí João disse assim, eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Ele já está entre vós, mas vocês não conhecem. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. João estava falando de Cristo, de Jesus, que já estava entre os homens. Mas eles não conheciam. Os judeus, Jesus ainda não tinha sido revelado. Os judeus ainda não tinham conhecimento disso. Traz a tela mais uma vez. Que coisa interessante. Eu batizo com água, mas no meio de vós está a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Passe o texto, por favor. Aí ele diz, essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, ou seja, no dia posterior a essa entrevista, quem era João? Aí ele diz assim, João viu a Jesus. Que coisa maravilhosa. Jesus vinha para ele e ele disse assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Traz a tela, por favor.
Essa mensagem era conhecida pelo povo de Israel. Você sabe disso, que diariamente eram oferecidos holocaustos, animais, ovelhas no templo, que começou, claro, lá, não é? Desde o capítulo 4 de Gênesis, quando Abel oferece uma ovelha, mas depois vem a lei no livro do Êxodo, no livro de Levítico, onde Deus estabelece a lei, Deus diz as normas, Deus diz como seriam as ofertas. E você sabe, diz que a partir de então, os holocaustos, as ofertas passaram a ser realizados no tabernáculo, que era uma espécie de templo móvel, e posteriormente no templo em Jerusalém. Então, os judeus sabiam disso. Deus havia estabelecido uma lei. E como era essa lei? Quando o hebreu pecava, ele levava um cordeiro, uma ovelha, e ele levava ao sacerdote. Havia uma imposição de mãos, onde o hebreu colocava a mão na cabeça daquele animal, e era como se os seus pecados fossem transferidos para o animal. E o animal era degolado, era morto por causa do pecado do hebreu. E talvez alguém pergunte, mas por que é que Deus estabeleceu essa lei? Para que tantos animais fossem mortos? Era para ensinar a nação de Israel, ao povo judeu, que Jesus viria para morrer na cruz pelos nossos pecados. Então, isso era pedagógico. Deus estava ensinando aos hebreus que Jesus seria esse cordeiro perfeito. É por essa razão que Deus exigia que o animal não podia ser cego, não podia ser manco, não podia ter mancha, não podia ser aleijado, porque ele estava representando Jesus. E, além disso, havia um dia especial chamado Dia de Yom Kippur, que era o dia em que o sumo sacerdote iria oferecer a Deus o sangue de um animal, onde era escolhido 2 bodes, e um deles era chamado o bode expiatório, o outro era o bode emissário. E havia a imposição de mãos na cabeça dos 2 bodes. O bode emissário era levado ao deserto, mas o bode expiatório era morto, era sacrificado. E o sumo sacerdote entrava com o sangue desse animal lá no lugar santo dos santos, lá onde estava a arca da aliança. E era aquele dia, era o dia de purificação. Uma vez no ano o sumo sacerdote fazia isso. Então, quando João Batista aponta para Jesus e diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele estava dizendo que Jesus era esse Cordeiro que viria não só para tirar os pecados da nação de Israel ou do povo hebreu, mas tirar os pecados do mundo inteiro. Então Jesus veio ao mundo com essa missão principal. Jesus ficou conhecido pelos seus ensinos, pelas suas pregações, pelos seus milagres, pelo seu poder sobre a natureza, seu poder sobre a morte, sua autoridade sobre os demônios, mas a principal missão de Jesus foi vir ao mundo para morrer pelos nossos pecados. Ele mesmo disse, Marcos 10:45, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Vamos ver o cumprimento dessa profecia? Que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Vamos ver o que é que Pedro diz? Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19. Pode abrir, por favor? Aí você tem uma imagem como que Pedro escrevendo. Aí diz assim, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Olha aí, Pedro deixando bem claro que nós fomos resgatados do pecado, daquela vã maneira de viver, através do sangue de Cristo, lá na cruz do Calvário, quando foi derramado aquele sangue para nos dar a salvação e a vida eterna. Vamos lá para Apocalipse agora, que coisa interessante. João, quando teve aquela visão lá do trono da majestade divina, e ele viu ao redor do trono 24 tronos, João ouviu um cântico celestial, João ouviu multidões louvando a Deus e dizendo assim, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. Olha aí que coisa interessante, Jesus foi morto e com o seu sangue
comprou para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Traz a tela, por gentileza. Então eu posso dizer que aquela profecia proferida por João, quando ele disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele estava dizendo, este será o Cordeiro que será sacrificado pelos vossos pecados, mas não só pelos vossos, pelos pecados do mundo inteiro. Jesus veio ao mundo com essa missão. E eu quero concluir o programa hoje dizendo que Jesus não foi morto, não foi simplesmente por causa da incredulidade dos judeus, não só foi por isso. Jesus não foi morto, não foi apenas pela traição de Judas Iscariotes, não foi só por isso. Jesus foi morto, não foi apenas por conta da omissão de Pôncio Pilatos, que lavou as mãos, não. Jesus foi morto porque ele é o Cordeiro de Deus. Ele veio ao mundo com essa missão, de ir à cruz do Calvário, de morrer pelos nossos pecados, para nos dar a certeza da salvação e da vida eterna.